Por que o uso do latim na liturgia? Não é incomum que os católicos de hoje pensem ser um absurdo rezar a missa em latim. Comumente, pensam ser uma nostalgia, algum apego sentimental qualquer ao passado, como se essa fosse uma questão de pouca importância, da qual a Igreja poderia abrir mão para se adaptar aos tempos. Todavia, a questão do latim na Igreja não está relacionada ao tempo, nem ao lugar. Nesta questão, como nas outras, não é a Igreja que deve se adaptar ao homem, mas o homem que deve se adaptar à Igreja. O que fundamenta a utilização do latim na Igreja são aspectos doutrinários, que contribuem, portanto, para a santificação dos próprios fiéis, e não são fundamentos elaborados nesses tempos recentes em que o latim anda tão esquecido, neste momento de crise intensa. Os argumentos a favor do uso do latim na missa são excelentes, mas são, em larga medida, rejeitados. Convém, então, dar uma autoridade inquestionável a tais argumentos. São os próprios santos que defendem arduamente a utilização do latim na missa. Entre eles, destaca-se São Francisco de Sales, que refutou cada ponto dos protestantes em uma série de panfletos, reconvertendo, praticamente, todos os 72.000 habitantes de uma cidadezinha, Chablais, que tinha caído no protestantismo. Esses panfletos estão compilados em um livro denominado A Controvérsia Católica. Entre esses pontos está, obviamente, a pretensão protestante de difundir indiscriminadamente a língua vernácula para a Sagrada Escritura e para a liturgia. Os argumentos expostos a seguir são, em linhas gerais, os argumentos desse grande santo para defender as Sagradas Escrituras e a liturgia em latim. Está aí o primeiro argumento contra o uso do vernáculo: evitar o julgamento privado das coisas que devem ser julgadas e estabelecidas pela autoridade da Igreja. O considerável sucesso da língua vernácula, naquela época, e o estrondoso sucesso de hoje, deve-se, antes de tudo, à curiosidade dos homens e ao tanto que cada um estima o seu próprio julgamento. Assim, o uso indiscriminado da língua vulgar implica que cada um é capaz de entender por si mesmo a liturgia e a Bíblia e de julgá-las. Muito mais importante do que ler as letras é a pregação do padre, em que a palavra de Deus não somente é pronunciada, mas também explicada. Infelizmente, hoje, poucos padres sabem explicar a palavra de Deus. Segundo argumento, evitar a alteração dos textos que decorre das inúmeras traduções. A Sagrada Escritura e o texto da missa, passando por tantos tradutores, versões e mais versões, terminam sendo, sem dúvida, alterados, assim como o metal que passa de mão em mão perde o seu brilho. Ao contrário do que se pensa, havia já traduções da Bíblia antes de Lutero, mas eram traduções autorizadas pelos ordinários locais, com a maior precisão possível, e não uma tradução livre e desregulada, em massa, que só podia levar a imprecisões. Terceiro argumento: a língua de culto é diferente da língua vulgar, para deixar claro que o ato é para Deus e se refere a Ele, em que Pilatos mandou pregar na cruz de Nosso Senhor motivo de sua condenação: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Foram as 3 línguas escolhidas para pregar o crucificado.
Os judeus recitavam salmos em hebraico e não em aramaico, a língua vulgar, o que se depreende de algumas palavras citadas no Evangelho de Nosso Senhor, como Hosana, por exemplo. Dessa forma, a língua de culto era diferente da língua vulgar, a fim de deixar claro que se tratava das coisas de Deus e não meramente humanas. A missa sempre incluiu, até a reforma de Paulo VI, 3 línguas: latim, hebraico e grego. Não são 3 línguas escolhidas ao acaso. São as 3 línguas em que foi escrita a condenação de Cristo na cruz. Quarto argumento: uma língua fixa é necessária para manter a integridade e exatidão dos ritos e da Sagrada Escritura. Ninguém pode negar que a língua vulgar está em constante mutação. O português de Os Lusíadas é bem diferente do português de Machado de Assis, que é bem diferente do português que hoje falamos. A língua vulgar não é fixa, muda de localidade para localidade. A variabilidade no tempo e no espaço da língua vulgar é enorme. O que no Nordeste significa algo, em Brasília significa outra coisa. Como fazer? Seria necessária uma revolução a cada década e em cada lugar específico. Tirar, acrescentar, mudar. E com isso a precisão vai sendo completamente perdida. O latim é uma língua já morta, portanto fixa, ressuscitada pela Igreja. Que simbologia! Para louvar um Deus morto e ressuscitado, uma língua morta que a Igreja ressuscitou. Quinto argumento: a unidade e catolicidade da Igreja. Nas palavras do próprio santo: em nenhum grau nós que somos católicos devemos rebaixar nossos ofícios sagrados às línguas vernáculas. Mas, ao contrário, como nossa Igreja é universal no tempo e no espaço, ela deve celebrar os ofícios públicos numa língua universal no tempo e no espaço, como no Ocidente é o latim e no Oriente, o grego. De outra forma, nossos padres não poderiam rezar missa nem outros entendê-lo fora dos respectivos países. A unidade e grande extensão de nossos irmãos requer que digamos nossas preces públicas em uma língua comum a todos os povos. De Catholique Controversie, 128, tradução nossa. O argumento mais comum contra o uso do latim na Santa Missa é de que o povo não entende mais essa língua. Ora, será que o povo entende o vernáculo? Conhece-se a árvore pelos frutos. Quando a missa era em latim, os fiéis seguiam muito mais a lei de Deus. Com a missa em português, quantos seguem a lei de Deus? Com o latim, o fiel a menos entendia que a missa era sobre Deus, tinha noção de que era algo acima de sua natureza, e seguia a vontade de Deus. Com o vernáculo, o fiel perde a noção do sagrado e tende ao naturalismo, fazendo a própria vontade. Outra coisa que não se entende é porque o homem tão adiantado do nosso século não pode fazer um esforço sozinho para aprender o básico do latim ou acompanhar a missa com um missal que traga, além do próprio texto em latim, a sua tradução. Sempre aprovada e precisa. Será que, por acaso, tem alguma coisa errada com a evolução? A missa nova com o vernáculo e com o padre voltado para o povo, além de tantas outras coisas, está centrada no homem. Sendo ele o foco,
O homem logo fica entediado e cria uma novidade a cada missa para satisfazer seus apetites. Palmas, teatro, dança, cuíca, rock. A missa nova está sempre precisando de atualização. A missa nova é sempre velha. A missa antiga, por outro lado, está centrada totalmente em Deus. O latim, Padre voltado para Deus, e todas as orações belíssimas durante o santo sacrifício remetem ao Criador, que é eterno e imutável. A missa antiga, então, é sempre jovem. Nunca envelhece porque se refere a Deus, que pode ser contemplado e adorado eternamente sem cansaço, sem fadiga. Ao contrário, com alegria e júbilo infinitos. O latim, língua oficial da Igreja, contribui enormemente para isso. Por isso que o padre diz na missa de sempre: introibo ao altar e dei. Subirei ao altar de Deus? E os fiéis respondem: Adeum que laetificar juventude in meam. Do Deus que alegra a minha juventude.